Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Véspera de clássico decisivo, o Mineirão vai ferver na quinta-feira. A preparação na Toca da Raposa 2, último treinamento nesta quarta. Cruzeiro renovando o contrato de 2 jovens da base. Venda de ingressos para a final do Brasileiro Feminino. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Cruzeiro fechando a preparação nesta quarta. Informação importante, aí tem a ver com 2 garotos da base do Cruzeiro, Bruno Alves e o Juan Gabriel. Bruno Alves, zagueiro, está com a seleção sub-20, tem grande chance de disputar o Mundial da categoria, inclusive. Juan Gabriel, meia. Estaria na convocação da seleção, mas acabou tendo um problema muscular, ficou fora. Cruzeiro acertou a renovação dos 2 jogadores. Contratos aí estavam para se encerrar, jogadores que estão sendo sempre chamados à seleção sub-20. Então o Cruzeiro garantindo a permanência, jogadores aí, o Bruno Alves, por exemplo, recebeu uma proposta recente do Metalist da Ucrânia. Juan Gabriel teve sondagem recente do Porto e do Benfica, e aí o Cruzeiro garantindo a permanência dos 2 até 2029. São agenciados pela Web Soccer, empresa aí que cuida da carreira de vários atletas, e Bruno Alves então e Juan Gabriel tendo aí um reajuste salarial legal, importante para a garotada, e os vínculos agora até o fim de 2029. E eu sei que vai ficar repetitivo porque a última informação que veio do Cruzeiro sobre os atletas é que o Matheus Pereira e o Wanderson tinham feito ali o trabalho parcial e o Caio Jorge no tratamento. Isso aí é fato. O Caio Jorge segue tratando e vai tratar até o dia do jogo. Sei que muita gente vai falar, o Samuel já disse isso, já, porque ele continua tratando, né? E claro, todo mundo quer, e temos ainda 2 dias, né, para o Caio Jorge continuar tratando, o esforço que ele vem fazendo, o esforço que o Cruzeiro vem fazendo. Claro que milagre também ninguém vai fazer, né? Mas o Cruzeiro trabalha para ter o Caio Jorge na partida de quinta-feira, isso é um fato. Se vai ter ou não, aí temos que aguardar até o vestiário. E o Leonardo Jardim vai levar isso aí até horas antes do jogo, né? O Caio Jorge, que teve a lesão muscular, e teve mesmo a lesão muscular na seleção brasileira, por isso foi cortado, não tem nenhuma invenção, nem nada, né? O Wanderson tinha feito exame lá atrás, o Matheus Pereira fez exame, o Cruzeiro não inventou nada, né? Porque muita gente começa, é isso e aquilo, não teve invenção nenhuma, né? O Pereira reclamou de um incômodo na panturrilha, passou por exame, o exame não constatou nada, e a expectativa é de que ele vá jogar normalmente. O Wanderson passou por exame, ficou sem treinar aí, a gente acompanhou inclusive um treinamento na quarta-feira, quando os atletas foram apresentados, o Rian Guilherme, o Careca, o Cauã Moraes e o Kenny Arroio, e o Wanderson não foi a campo, né? E assim, ele ficou a semana passada inteira, mas depois participou da atividade aí do domingo. Então, quanto a esses 2 aí, acho que existe um otimismo bem maior. E quanto ao Caio Jorge, o tempo vai dizer, né? Isso aí tem que esperar. E óbvio, né? O Cruzeiro também não vai postar lá se ele foi a campo, se ele não foi a campo, como que ele tá tratando, o que ele tá tratando. Isso aí faz parte do jogo, né? Do outro lado, ninguém entrega nada. Do lado do Cruzeiro, ninguém vai entregar nada. Então, temos que acompanhar, mas é aquilo que a gente trouxe. É tratamento intensivaço. O Caio Jorge quer muito, o Cruzeiro quer muito, e uma situação, né? O Cruzeiro vai colocar o Caio Jorge em campo se sentir segurança em todos os aspectos, né? O jogador tem que estar confiante, o Departamento de Saúde e Performance tem que estar confiante, a comissão técnica tem que estar confiante. Não vai colocar simplesmente para fazer número, né? Isso não vai acontecer. Então, se o Caio Jorge jogar, é porque ele fez tratamento, o tratamento surtiu efeito, ele se sentiu confiante, o DM também, comissão técnica, e aí por isso que temos que aguardar. Claro que se o jogo fosse hoje, né, o Caio Jorge
ele teria menos chance. E por isso teve o corte por parte da seleção brasileira. É porque ele era dúvida para o jogo contra a Bolívia. Então não fazia sentido nenhum ficar lá na Granja Comari com os atletas treinando e podendo chamar um outro jogador para a vaga. Mas para quinta-feira aí a história pode ser diferente, só que temos que aguardar aqui com uma informação, porque o Cruzeiro surpreendeu a todos aí e anunciou uma assinatura de pré-contrato. É isso mesmo, com Neisser Villarreal. Ele foi artilheiro e líder de assistências do último Sul-Americano Sub-20. É um atacante colombiano, centroavante, pode atuar como beirada também. O Cruzeiro soltou o seguinte comunicado: Cruzeiro assina pré-contrato com destaque da seleção da Colômbia. O Cruzeiro firmou um pré-contrato com Neisser Villarreal, artilheiro e líder de assistências do último Sul-Americano Sub-20, para que o atacante faça parte do elenco cruzeirense a partir de dezembro de 2025. O vínculo do promissor atacante com o clube será válido por 5 temporadas. E aí, o Neisser Villarreal vai chegar então para o Cruzeiro. Ele tem 20 anos, ele é de abril de 2005. Então completou 20 anos nesta temporada, contrato até o final do ano com a equipe colombiana. E aí, o que acontece? Véio? Eu até postei um print aí de uma conversa que eu tive com os amigos do Sec Informes. Eu, por um acaso aí do mundo da bola, né? A gente conhece muita gente, muito agente, muito empresário, e eu conheci um dos intermediários aí de toda essa história, e conversando daqui e dali, né, a gente teve a informação. O Cruzeiro tentou até o último momento que ele viesse agora já na janela, mas o Milionários pediu um valor aí fora da realidade para quem estava para perder o atleta livre. Então, o que acontece nesse tipo de negociação? Ao invés de você pagar o clube, você vai ter ali a oportunidade de um pagamento de luvas na comissão para assinatura do pré-contrato, e aí o jogador vem como agente livre, né? Quando termina o contrato, ele vem de graça, mas não é de graça, né? Porque você tem que pagar um valor considerável de luvas para quem conseguir assinar com o jogador. E aí, hoje até eu fiz um contato sobre isso, né? Atualizando, e aí a pessoa disse: não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, ele vai assinar. E isso era quase 18 horas, né? 6 horas, ele não tinha assinado. E ele assinou realmente agora à noite. E aí o Cruzeiro notifica o clube, né? Você precisa notificar o clube que tem os direitos do jogador no momento, os direitos federativos, e é o Milionários da Colômbia. Então faz a notificação e ele assinou um contrato, um pré-contrato de 5 temporadas, e esse pré-contrato já tem valor, né? Se quebra um pré-contrato, tem multa e tudo mais. O Cruzeiro fica com 100% dos direitos econômicos e ele assinou o pré-contrato com validade a partir aí do fim do vínculo dele com o clube colombiano de 5 temporadas. Esse jogador, todo mundo pegou aí uma postagem que o Vasco esteve perto de contratar, mas desde que ele fez um ótimo sul-americano, começou a crescer o interesse de muito clube europeu. Só para citar aqui, Roma, Parma, Fiorentina, muitos clubes estavam interessados. Só que esses clubes têm a janela aí principal de meio do ano, né? Então eles não conseguiram chegar em nenhum acordo. O Milionários, ele tentou uma renovação também, mas tentou assim, já próximo para perder o atleta, né? Então o staff do jogador ficou ali no meio do caminho, né? Os clubes lá de fora também não chegaram tão firmes assim para fechar um negócio e também um pré-contrato. E foi nesse período, nos últimos aí 3 meses de muita conversa, que surgiu o Cruzeiro com muito interesse e valorizando o jogador, né? Então, o Cruzeiro trabalhou, repito, num primeiro momento, para
contratar o atleta nesta janela, só que aí a conta não fechou porque você teria que também valorizar o Milionários, né, para comprar o jogador naquele momento, e o staff também sabe que o atleta saindo livre, a condição ficaria melhor ainda para o atleta, para o staff, tudo envolvido, né? Isso acontece muito nesse tipo de negociação, mas o Cruzeiro conseguiu acertar os últimos detalhes e o contrato foi assinado na noite desta terça-feira, o pré-contrato de 5 anos, então no final do ano o jogador vai chegar. Fala-se muito bem deste atleta, repito, pode jogar como um centroavante, pode cair pelas beiradas também, jovem ainda, e foi um perfil que agradou muito aí ao departamento de futebol do Cruzeiro, na chefia de Joaquim Pinto. Então, Neisser Vidiarreal, jogador com pré-contrato assinado, mais um reforço aí para o ano que vem, assim como o caso do goleiro Matheus Cunha. E essa aí foi o verdadeiro picolé no bolso, mas faz parte, né? Você tem uma fonte e aí você descobre uma informação, mas aquela fonte trabalha ali com um sigilo e aí pede para que na hora certa, depois de assinar o pré-contrato, que se fale alguma coisa, né? Como eu não tive a confirmação de que o pré-contrato tinha assinado, acho que o Cruzeiro aí até se antecipou a isso, né? E fez muito bem, faz parte do jogo, mas o que não dá é para, por exemplo, se você dá uma informação que tem uma possibilidade, aí poderia, sei lá, o negócio cair, não dar certo. Então, mas tá aí. O Neisser Vidiarreal chega no final do ano para se apresentar em janeiro ao Cruzeiro. Contratação aí é de scout completamente, né? Um atleta jovem, de muito potencial, e vamos torcer para que a passagem dele seja de muito sucesso, porque já vai chegar aqui com certeza sendo monitorado aí por grandes clubes do futebol europeu. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!